Estendemos a todos o nosso abraço fraterno, pedindo a Jesus que nos abençoe com a sua paz. Para nós é que é uma alegria muito grande estarmos aqui neste Centro Espírita, a Caminho da Luz, que desenvolve um trabalho tão bonito, que é a manutenção da horta comunitária, que é reconhecida não só aqui na localidade, mas em todo o país, e que tem sido escola, para nós, já que tão poucas casas espíritas mantêm uma atividade nessa linha, no sentido de promover o serviço social como deve ser feito. Então, nos honra muito sempre o convite de estar aqui presente nesta casa iluminada e que tem todo este contexto de serviço, de doação e de promoção do ser humano, principalmente dos jovens. Nos emociona bastante ver um menino praticamente, um adolescente, auxiliando na abertura dos trabalhos. Parabéns, continue firme. E tem sido raro também para nós ver nas casas espíritas a presença de crianças e de jovens, o que é algo que nos preocupa demais. Recentemente estávamos assistindo uma palestra do Divaldo Pereira Franco e ele fez um comentário que nos chamou bastante atenção. Ele fez uma afirmação no plural que reproduziremos agora. Ele, analisando o movimento espírita e os espíritas de uma forma geral, ele colocou que a maioria de nós somos apenas frequentadores de casas espíritas, e não espíritas propriamente ditos. E que nós deveríamos nos esforçar, ele criou um verbo novo, nós deveríamos nos esforçar para nos espiritizarmos, nos tornarmos espíritas. E nós sabemos que a doutrina espírita, embora seja de fácil assimilação e entendimento, ela oculta nessa facilidade uma profundidade, uma complexidade muito grande, que exigem da nossa parte, daqueles que querem fazer um estudo sério, muita dedicação, muito empenho, muita leitura, não só apenas vir participar das atividades do Centro Espírita, mas também em casa, ler, estudar, pesquisar sobretudo nas fontes do Espiritismo, na tentativa de compreender melhor o que é esta doutrina excepcional e que, sem igual na face da Terra, nos instrumentaliza para vivermos melhor, para nos tornarmos melhor, para conseguirmos entender a nós mesmos e, em decorrência disso, para conseguirmos viver melhor. E não há como nós conhecermos melhor o Espiritismo do que recorrermos sempre ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é uma obra de referência obrigatória e deve se tornar no companheiro diário de cada um de nós. Embora a leitura, num primeiro momento, possa parecer difícil, possa parecer enfadonha, ela encerra preciosidades que somente se insistirmos na leitura nós vamos captar. A primeira vez que lemos esta obra, nós tínhamos na época 15 anos e tivemos a felicidade de, na casa espírita onde estávamos frequentando, irmos até a livraria que havia e há ainda na casa espírita, e a pessoa que estava atendendo
nos recomendou como primeiro livro, como leitura inicial, o Livro dos Espíritos. É a porta da frente para se entrar na doutrina espírita. E eu tenho uma gratidão, nós temos uma gratidão muito grande por essa pessoa, porque este livro nos ajudou muito, e nos ajuda em nossas dificuldades pessoais, a encontrar respostas que muitas vezes nas religiões de onde nós emigramos, nós não encontramos. E aqui está condensado, como afirmou o espírito Bezerra de Menezes através do Divaldo Franco, uma síntese de todo o conhecimento humano. E é uma obra que tem um aspecto transcendental, por ela ter essa origem nas revelações que os espíritos fizeram e que o codificador organizou, sistematizou, compilou no que hoje é este livro. Ela, como todas as outras revelações que já ocorreram ao longo da história, tem um caráter de atemporalidade. O Livro dos Espíritos, ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Mas ele é um livro que está e sempre estará atual, atualíssimo. Mesmo tendo sido escrito há tanto tempo, organizado, compilado há tanto tempo, ele permanece completamente atual. E nesse esforço de nos espiritizarmos, de nos tornarmos espíritas, que não depende apenas da compreensão intelectual do que é o espiritismo, isso é uma coisa. Ser espírita também é, no dia a dia, conseguir, em suas questões pessoais, em suas relações interpessoais, no dia a dia, no seu contexto familiar, doméstico, de trabalho, conseguir pôr esta compreensão, este entendimento intelectual em prática, transformado em ação, em vivência. Então, ser espírita é o somatório dessas duas coisas, compreender o que é o espiritismo, o que não é tão simples, e viver o espiritismo, o que é menos simples ainda. E nós gostaríamos, então, de iniciar nossa fala através de uma das questões do Livro dos Espíritos, que é a questão 329. Allan Kardec pergunta aos imortais: o instintivo respeito que, em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Os espíritos respondem: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Essa questão nos coloca diante de uma questão histórica e antropológica incontestável. Segundo os especialistas, já se examinaram aproximadamente 2.500 culturas, passadas e presentes, e todas elas, sem exceção nenhuma, apresentava de forma mais vaga, ou de forma mais desenvolvida, a compreensão da sobrevivência após a morte. Isto é universal. É de todos os tempos, todos os lugares, todos os povos, todas as culturas. É uma evidência empírica que emerge dos estudos históricos e antropológicos. E é uma das mais fortes evidências a favor da imortalidade do ser que a doutrina espírita dispõe para fundamentar os seus princípios. Então, o fato de nós sermos imortais foi desde sempre compreendido, desde sempre entendido, segundo os espíritos, em função de ser uma intuição que todos nós trazemos, tanto da nossa origem quanto da nossa destinação. Variando com os tempos e os lugares, essa noção se desenvolveu de forma diferente. E nós vemos
Nós percebemos nas cerimônias fúnebres, nos monumentos funerários, a prova, a evidência material, física disso. O que eram as pirâmides no Antigo Egito, senão grandes túmulos, grandes mausoléus, destinados a receber o corpo mumificado dos seus faraós. Na pré-história já se faziam sepultamentos onde se colocavam junto ao corpo morto dos entes queridos todos os objetos utilizados por ele durante a vida, na concepção de que necessitaria dos mesmos na outra vida para onde estava rumando. E em função de não só essas ideias da sobrevivência serem intuitivas, quanto da fenomenologia espírita ou mediúnica ser também de todos os tempos e lugares, invariavelmente esses povos da pré-história viam o familiar querido que há uma semana desencarnou, estava ali na taba, estava ali na aldeia, estava ali no grupo, viam-no muitas vezes, num processo de materialização, podiam tocá-lo de novo, podiam conversar, receber informações, etc. Um estudioso da doutrina espírita chamado Ernesto Bozano, que é talvez o escritor mais prolífico, que mais tenha escrito dentro das estruturas científicas sobre temáticas do Espiritismo. Ele tem publicado mais de 90 monografias, entre elas um livro que tem várias traduções em língua portuguesa, chamado Fenômenos Paranormais entre os Povos Primitivos, em que ele faz um estudo e relata esse tipo de acontecimento. Os padres jesuítas, quando vieram para o Brasil no século XVI e travaram contato com as tribos tupi-guaranis, os tupinambás principalmente, que se situavam no litoral da região sudeste e parte da nordeste, eles referenciaram em seus escritos as mesmas coisas. As relações que os índios mantinham com os espíritos dos seus antepassados, o pajé ou o xamã sendo intermediário com essas entidades que vinham e se manifestavam nos rituais específicos, dando notícias da sua sobrevivência e trazendo orientações. Então, tudo isso serve como evidência, como documentação probante, de um ponto de vista histórico, etnológico, antropológico, cultural, para fundamentar este princípio que integra o Espiritismo, mas que é arquimilenar, é tão velho quanto é a presença humana sobre a face da Terra. Então, nós somos imortais, isto é uma evidência que hoje é inquestionável. A ciência acadêmica lentamente está abrindo brechas para que se estude a questão da imortalidade sob o viés científico. Nós vemos universidades católicas, né, que cedem espaços, muitas vezes, para eventos que tratam da imortalidade do ser sobre este prisma, sob a visão que a doutrina espírita nos apresenta. Então, nós percebemos que a história humana, né, a aventura do ser humano sobre a face da Terra, né, em função da sua condição de imortalidade, está amplamente respaldada em evidências que somente os cegos por opção não veem. São as pessoas que têm preconceitos arraigados, que têm ideias preconcebidas, que têm dogmas a defender, que não assumem, que não querem reconhecer, não querem enxergar
o que está na atualidade e esteve em outras épocas perfeitamente visível, perfeitamente compreensível. Na Idade Média, por exemplo, inúmeras pessoas que defendiam a imortalidade, defendiam a comunicabilidade com aqueles que morreram, que defendiam a reencarnação, eram vistos pelas instituições de então, sobretudo a católica, como bruxos, como feiticeiros, eram perseguidos, eram torturados e muitas vezes eram queimados vivos. Foi o caso de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma médium extraordinária. Não questionava a questão da sobrevivência, porque para ela era um fato. Ela enxergava os espíritos e, principalmente, além dessas visões que ela tinha, ela ouvia vozes. E essas vozes lhe ditavam ordens que ela precisava cumprir, porque ela havia vindo para a Terra com esta finalidade, para cumprir uma missão específica de cunho político, em que a mediunidade serviu de meio para que ela conseguisse cumprir a sua missão. Ela era uma jovem de 14 anos, quando estas vozes, que já vinham desde a tenra infância, se tornam muito frequentes e lhe concitando a ir até o futuro rei da França e pedir-lhe um exército a fim de que ela liderasse contra os ingleses que haviam invadido o norte da França e estavam estendendo seus domínios sobre todo o território francês. Eram os anos da chamada Guerra dos 100 Anos. E ela vai. E depois de muitas insistências, o rei resolve recebê-la numa festa, mais para caçoá-la, mais para debochar dela em público do que qualquer outra coisa. E ele muda de roupas com um dos seus nobres. Um dos seus nobres traja-se de rei, assenta no trono, e ele veste as roupas do seu nobre. E mandam que entre Joana d'Arc, todos já sabendo do combinado, para rir, debochar. É mais um dos momentos de descontração do evento promovido pelos cortesãos do rei. E, para a surpresa geral, Joana d'Arc dirige-se até o rei e, quando ela está diante do homem que está vestido, que está apresentado aos seus olhos como rei, e quando ela ia se ajoelhar para lhe mostrar deferência e submissão, é uma curiosidade, nas religiões tradicionais, as religiões tradicionais cristãs, e até muitas vezes entre nós temos o hábito de ou nos ajoelharmos ou unirmos as mãos postas, ou cruzarmos os dedos em sinal de oração. E isso era a forma como os vassalos demonstravam submissão ao senhor feudal. Havia um ritual específico em que eles ficavam de joelho e uniam as mãos, e através de um cerimonial específico eles tributavam submissão completa ao senhor feudal. E mais tarde a igreja adotou isso, porque Jesus não orava desta maneira. E nem orava dentro de uma igreja porque não existia. Jesus orava, ensinava, efetuava as suas curas ao ar livre, nas casas onde ele comparecia, também nas sinagogas, também no Templo de Jerusalém, mas não havia a instituição igreja. Ele não fundou isso e não existia no seu tempo a fim de orar, a fim de louvar o Criador. Não existia isso. E nem ele criou ou recomendou isso. Jesus fundou a religião do Espírito, da oração do coração, não importa o lugar em que nós estejamos.
Mas isso mais tarde foi adotado, era um ritual das cerimônias feudais, que vinha desde as tribos germânicas e que foi incorporado pela Igreja Católica e se vulgarizou, chegou até nós. Então, Joana d'Arc, quando ia fazer isso diante do rei, um espírito se apresenta para ela, lhe toma invisivelmente aos demais, mas visivelmente para ela, lhe toma pela mão e lhe guia até o rei verdadeiro. E diante dele, como ela poderia saber? Era analfabeta, nunca tinha visto o rei. Não é como hoje que nós vemos os nossos líderes, né, em imagens, televisão, etc. Não havia nada disso. Né? E nunca havia visto antes, nem havia escutado um relato da aparência do rei. E aquela entidade espiritual lhe guia até a frente do rei, e ela tomba então de joelhos, justapõe as mãos, e em sinal de submissão, de vassalagem, e pede ao Delfim que lhe conceda um exército. E ela já estava se tornando muito conhecida nos meios populares, né, pelas visões que tinham, pelas previsões, pelas orientações que ela dava, e o rei resolve confiar uma ala do exército a ela. E ela avança e é bem-sucedida em praticamente todas as suas batalhas, até cair em mãos dos ingleses, quando é condenada pela igreja na Inglaterra como bruxa e é queimada viva. E a mesma igreja que condenou-a como bruxa, no início do século XX, a transformou em santa. Hoje ela é Santa Joana d'Arc, uma das principais santas da França. Mas foi transformada em santa, canonizada, pela mesma instituição que alguns séculos antes a torturou, né, a aprisionou, torturou e queimou. Né? Contradições. Né? Muitos dos santos da Igreja Católica, quem consultar qualquer texto hagiográfico que relata a vida de algum santo, vai encontrar ali evidências sobejas de crenças espíritas, sobretudo da sobrevivência e da comunicabilidade com aqueles que já partiram, e também visões, manifestações espirituais, etc. Né? São cheias. Né? Num programa televisivo em que Chico Xavier participou, chamado Pinga Fogo, que era um programa da extinta TV Tupi, nos parece, e que era um programa de entrevistas. Né? Era levado um convidado e haviam vários jornalistas que o entrevistavam. Né? E Chico Xavier, quando compareceu a primeira vez, ele bateu o recorde na audiência do programa. E um jornalista, que era católico, fez um questionamento para ele quanto à questão da mediunidade, e o Chico Xavier, na sua resposta, colocou que, ao examinar-se nos anais do catolicismo, principalmente nesses relatos hagiográficos da história das vidas dos santos, se encontrará várias notícias, vários relatos, vários casos que referenciam esse tipo de acontecimento. E ele cita o nome de duas santas católicas que em nosso meio são praticamente desconhecidas. E ele está amparado pelo Espírito Emmanuel naquele momento. E o Emmanuel lhe cita o nome de duas santas, né, mais recentes, do século XIX, que em se examinando os relatos que elas deixaram, as memórias, se encontrará ali notícias, né, de visões, de contatos espirituais, etc. Não vamos longe, né, aqui em São Leopoldo, o Padre Roy, que se tornou a igreja que abriga os seus despojos, né, os seus restos mortais, se tornou centro de peregrinação, que deve ser respeitado como qualquer instituição religiosa. Padre Roy
era dotado de um largo cabedal e potencial, tanto mediúnico quanto paranormal. Existem relatos de pessoas bem mais velhas, né, algumas até já desencarnaram, que relatavam que durante as missas por ele rezadas, muitas vezes ele flutuava a cerca de 1 metro acima do solo. E ele escreveu em alemão uma autobiografia que reunia memórias, né, e que a Unicinos, a editora Unicinos, está traduzindo para o português. E são 5 volumes, cada um somando mais de 300 páginas. E neste material existem referências impressionantes sobre visões de espíritos, de todos os tipos, espíritos de luz, como nós costumamos dizer, né, visões paradisíacas, como ele refere nos seus relatos, e enxerga também entidades que ele julgava dentro do seu arcabouço de ideias que estariam no inferno, porque as via sofrer, as via aparecer com um aspecto triste, com um aspecto negativo, e que ele julgava estarem no inferno, no purgatório, dentro da sua concepção, dentro dos seus relatos. Mas observe, uma pessoa de formação católica, um intelectual, teve formação tanto em filosofia quanto em teologia, e relata essas coisas, que em nós lendo com o entendimento espírita que nós já temos, nós vamos compreender. A mesma coisa se lermos a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, com o entendimento espírita, nós vamos entender muitas coisas que não entenderíamos sem esse entendimento. Quando aparece o enviado do Senhor e que se manifesta aos seus seguidores vestido de fogo, né, de luz, né, e dá as orientações que o povo precisa seguir. É um evento mediúnico, é um evento espiritual. E isso não é propriedade do Espiritismo. O Espiritismo se sustenta sobre esses fenômenos, né? Mas Allan Kardec fez toda uma sistematização teórica em cima desses fenômenos e em cima das comunicações espíritas recebidas, que chegaram até ele no século XIX, que lhe garantiu formar o que hoje nós conhecemos como doutrina espírita, que é diferente das crenças espíritas, dos fenômenos espíritas, são de todos os tempos e lugares. A doutrina espírita não. Ela é produto de um momento histórico bem determinado, que é a segunda metade do século XIX. Antes disso não existia doutrina espírita. Como depois disso não existe outra doutrina espírita que não seja esta codificada por Kardec. De onde a redundância de falarmos espiritismo kardecista. Nós costumamos muito falar isso. Eu sou espírita kardecista. Mas é como se estivéssemos dizendo, eu sou espírita espírita. Porque não existe outro espiritismo que não tenha sido codificado por Kardec. A própria palavra espiritismo foi criada por Kardec. Está lá no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Para palavras novas são precisos termos novos. E ele cria, então, um neologismo, um termo novo, que é a expressão espiritismo ou doutrina espírita, para caracterizar essa nova doutrina. Então não existe outro espiritismo. E Jesus, ao seu tempo, ratificou de forma indelével e de forma inquestionável tanto a questão da imortalidade, né, da sobrevivência do ser, quanto da comunicabilidade com o mundo espiritual. Nos seus momentos derradeiros, quando observemos a sabedoria de Jesus, né, retornando ao último encontro dele no cenáculo, né, quando estava com os apóstolos realizando a última ceia comum, né, já em função das suas qualidades interiores, vislumbrando tudo o que lhe sucederia nas próximas horas, ele já sabe que Judas está conspirando contra ele, sendo manipulado também ante a sua ingenuidade
pelos doutores da lei, pelos sacerdotes judeus, pelos fariseus, e Jesus, já sabendo naquele momento de antemão que seria traído por ele, e que faz a revelação naquele último encontro com os discípulos, com os apóstolos, como fez outras revelações, e observemos a sabedoria, a bondade, a ternura dele, de não identificar entre eles qual seria. Né? Ele não apontou, ele sabia, mas ele não apontou ante os demais quem iria perdê-lo, né? Quem iria traí-lo. Né? Ele não fez isso. E isso muitas vezes nós ignoramos nas nossas relações diárias, porque nós adoramos apontar o dedo. A gente sabe que alguém fez alguma coisa de errado, e a gente adora apontar o dedo. Né? Nós ouvimos a Jurema uma vez, no encontro que nós tivemos com as crianças da horta, e nunca mais esquecemos aquilo. Ela colocou para as crianças: quando a gente aponta o dedo para alguém, né, os demais estão todos apontando para nós. Né? E isso é um fato, a gente não para pensar nisso quando está falando, quando está atacando alguém, quando está apontando a ferida de alguém. Mas observemos a sabedoria de Jesus. Ele poderia ter humilhado Judas, ele poderia ter colocado ele numa condição constrangedora, porque ele estava errado. Ele estava fazendo algo que era incoerente com a sua postura. Estava tramando contra Jesus e estava participando lá da última ceia, demonstrando afetividade ao mestre, né? Beijando, abraçando o mestre. Né? Era uma incoerência dele. E Jesus, sabedor, consciente de tudo, mantém a serenidade, mantém a tranquilidade, não humilha, só revela que um deles iria traí-lo, e aguarda o momento oportuno. E quando estão no Jardim das Oliveiras, então, ele recebe, né, o abraço e o beijo, né, de Judas, e Jesus o recebe com o mesmo carinho de sempre. E isso foi tão difícil para Judas, que ele não suportou a culpa, e mais tarde, após a crucificação do Cristo, ele se suicida, né? Ele devolve as 30 moedas que havia recebido como pagamento por entregar o mestre, e se suicida. Né? A culpa foi tão grande, né, que ele não aguentou. Né? E Jesus se mantém imperturbável. Né? Naquele momento angustiante em que ele está sendo preso, Pedro, né, saca de uma das espadas do centurião, corta ou fere a orelha de um dos legionários de Malco, e Jesus ainda o adverte, dando uma lição lapidar, que está presente nos evangelhos, e que realça a pena de talhão a lei de causa e efeito. Pedro, embainha esta espada, pois quem por ela ferir, por ela será ferido. Né? Isso é um emblema, um símbolo, é uma metáfora da lei do retorno. Né? Aquilo que nós fazemos para os outros retorna para nós, tanto de bom quanto de ruim. E Jesus ainda aplica, né, um atendimento fluidoterápico ao legionário ferido, restituindo-lhe, né, pensando-lhe, né, a ferida, e vai sem reagir, numa posição pacífica, de calmaria, de imperturbabilidade, coisa que nos falta nos dias atuais. Ante a menor intempérie em nosso dia a dia, ante o menor dissabor, nós já nos desequilibramos, já entramos em desarmonia. Nos falta nessa imperturbabilidade do Mestre, e que ele tinha por ser sabedor destas coisas, sobretudo da imortalidade, né? Da continuidade da vida após a morte. E ele segue até Caifás, e Caifás o apresenta a Pôncio Pilatos, que era a autoridade romana constituída na Judéia. Na Judéia estava sob a dominação romana, era um protetorado de Roma, imperava naquela época Tibério, e o representante, né, o legado romano
Lá na Judéia, lá na antiga Palestina, naquela ocasião era Pôncio Pilatos. Ele era o governador daquela província. E lhe competia sancionar ou não a pena de morte, o que as pessoas sob a dominação do Império Romano não podiam fazer. Isso competia às autoridades romanas constituídas, no caso o governador, que era Pôncio Pilatos. E eles levam, então, Jesus até a presença de Pôncio Pilatos, acusando de estar auto-intitulando-se o Messias e o Rei de Jerusalém. Observe a ardilosidade que os fariseus, alguns rabinos, como alguns espíritos, alguns escritos referem, alguns esbirros do Sinédrio, né, se servem para tramar contra Jesus. Os judeus nunca aceitaram a imposição do poder romano na Palestina. Então, eles imputaram essa acusação sobre Jesus, sobre o Cristo, porque seria algo, na época, para os romanos, né, digno de pena de morte, como foi o que aconteceu com o Cristo. Né? O fato dele, pretensamente, estar se apresentando como o rei dos judeus, enquanto os judeus deviam demonstrar deferência ao rei, ao imperador romano. Né? Então, eles levam Jesus com essa acusação à presença de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos pergunta se ele é rei. E todos aqui conhecem, Jesus respondem que não. Tu dizes, sou rei. Eu não o digo, pois o meu reino não é deste mundo. Se o fosse, eu vou-lo teria dito. Então, Jesus responde com uma superioridade que deixa Pôncio Pilatos confuso. E Pôncio Pilatos não sabe o que fazer. Ele não quer condenar Jesus à morte. Mas ele acede à pressão que as autoridades rabínicas farão e que conduzirão o povo, que em todos os tempos e lugares sempre tem servido de massa de manobra para os interesseiros, para os aventureiros, e as autoridades rabínicas manipulam o povo para pressionar Pôncio Pilatos a decretar a crucificação do Cristo, que era a pena de morte da época, e era um crime, era uma punição imposta principalmente aos ladrões, né? Tanto que quando Jesus é crucificado, ele está entre dois ladrões. Mas essa afirmação do Cristo, o meu reino não é deste mundo, a sua condição de imperturbabilidade, de paz, perante um momento angustiante em que ele está sendo acusado, ele está sendo enxovalhado, ele está sendo ridicularizado, ele está sofrendo agressões, né? Ele está sendo espancado, sofrendo torturas. Ter que carregar a cruz até o Gólgota. Ele manteve, segundo os relatos que nos chegaram tanto dos evangelhos canônicos, que são os que se encontram na Bíblia, que cada um de nós tem em casa, nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quanto nos evangelhos apócrifos, que somam mais de 100, né, e que são válidos historicamente, embora as igrejas não os reconheçam, eles têm validade histórica. Todos eles, sem exceção, se referem a essa imperturbabilidade, essa calmaria, essa condição do Cristo de não se alterar interiormente com a conjuntura externa a qual ele está submetido, mantendo uma postura psicológica de firmeza, de coerência, de paz, de tranquilidade, repetimos mais uma vez, de imperturbabilidade. Isso não está me incomodando, justamente por ele compreender que tudo o que estava acontecendo com ele era passageiro, se devia à ignorância daquelas pessoas, e ele compreendia a vida maior que o aguardava logo após o seu decesso, logo após a sua morte. E como ele comprovou, através da ressurreição, manifestando-se aos seus seguidores, sobejas vezes, inúmeras vezes.
em que puderam constatar a sobrevivência de Jesus após a morte. E o que vale para Jesus é válido para nós também. A ressurreição, que muitas doutrinas cristãs, do nosso ponto de vista, equivocadamente interpretam, que se dará só no final dos tempos, essa ressurreição acontece em todos os instantes, quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre. A pessoa morre para este plano, mas ressurge espiritualmente. Ela se desprende desse corpo físico e segue viva, com as características que possui enquanto na Terra, sem haver nenhuma mudança brusca. Então, nessa afirmação do Cristo, meu reino não é deste mundo, Jesus revela essa compreensão que ele tem da vida futura, da sobrevivência do ser após a morte. E com a sua ressurreição, a questão da comunicabilidade com os espíritos, que nós impropriamente chamamos de mortos. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, quando ele analisa essa afirmação do Cristo, ele coloca o seguinte: a vida futura constitui o eixo, a vida futura, a imortalidade do ser, constitui o eixo de toda a doutrina do Cristo. De modo que nós não temos como entender qualquer uma das lições do Cristo, qualquer uma das parábolas do Cristo, se nós não temos como mira a questão da imortalidade, da sobrevivência do ser após a morte. E por isso que muitos, quando leem alguma das suas parábolas de entendimento mais difícil, não conseguem penetrar na sua significação profunda por desconsiderar a questão da imortalidade, da sobrevivência, da comunicabilidade, etc. Então, Jesus em tudo serve para nós de parâmetro. E nós gostaríamos de encerrar a nossa colocação com uma pequena mensagem intitulada O Teu Cristo, que está num livrinho chamado Filho de Deus, que é um livrinho extraordinário. Ele é um livro pequeno, mas que tem um conteúdo por demais profundo. É um livrinho que serve para nós fazermos reflexões diárias de uma profundidade indescritível. Ele é dotado de poesia, de sublimidade, fazendo-nos pensar sobre o Cristo, sobre sua mensagem de uma forma diferente. Este livrinho, esta mensagem que está dentro dele, é do espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco. O Teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vês que outra, descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinava. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos espaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno, poderoso que é teu, mas o mantens manietado, preso, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios que se transformam em tormentos e ações nefastos. És, antes de tudo, o teu mundo interior
e porque aí ele habita, todo te renovas, e das margens a que extuem as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Assim, agradecemos a generosa atenção de todas, de todos, o calor fraterno presente neste ambiente, e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que deposite as suas bênçãos de paz, de amor e luz em cada um de nós.